Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear e o tema de hoje é Determinantes, parte 2. Vamos começar relembrando aquilo que a gente havia visto na aula passada. Então, dada uma matriz A quadrada n por n, o determinante dessa matriz é definido da seguinte forma. Se n for igual a 1, é o próprio elemento que está na matriz. A matriz só vai ter um elemento, então esse elemento vai ser o determinante. Caso o n seja maior ou igual que 2, o determinante é definido através do somatório de termos que envolvem os elementos da primeira linha da matriz vezes os seus cofatores. O cofator é definido da seguinte forma: menos 1 elevado a i mais j, onde i mais j é a posição do elemento na qual a gente está calculando o cofator, vezes o determinante do menor ij da matriz. O menor ij da matriz é aquela submatriz definida quando a gente elimina a linha i e a coluna j da matriz A. Um teorema importante que a gente viu é o teorema de Laplace, e ele diz que o determinante de uma matriz pode ser calculada fazendo o desenvolvimento da expressão acima em qualquer linha ou coluna da matriz, não necessariamente na primeira linha, como diz a definição. Então a gente pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Isso facilita na hora de fazer os cálculos do determinante. Então hoje a gente vai ver algumas propriedades do determinante, e essas propriedades estão sintetizadas aqui. Então vamos dar uma olhada nessas propriedades. Vamos supor que a gente tem duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, as duas quadradas n por n. Então a gente vai ter as seguintes propriedades. O determinante da transposta da matriz A é igual ao determinante da matriz A, ou seja, não faz diferença calcular o determinante de uma matriz ou o determinante da sua transposta. Ambos vão retornar o mesmo valor. E esse resultado se dá por quê? Devido ao teorema de Laplace, a gente pode fazer a expansão do determinante em qualquer linha ou qualquer coluna. Então, quando a gente calcula determinante de A, a gente pode fazer pela primeira linha de A, por exemplo, que é equivalente a fazer o determinante pela primeira coluna da A transposta. Ou seja, vai ser a mesma coisa. Fazer o determinante expandindo pela primeira coluna da A transposta é equivalente a fazer o determinante expandindo pela primeira linha de A. A próxima propriedade diz o seguinte: se a matriz A possui uma linha ou coluna nula, ou seja, totalmente formada por zeros, então a matriz A tem o determinante nulo. Ainda, se A é uma matriz triangular superior ou inferior, então o determinante dessa matriz A vai ser calculado através do produto dos elementos da diagonal da matriz A. Basta multiplicar os elementos da diagonal principal e você tem o resultado desse determinante. Se A possui duas ou mais linhas ou colunas iguais, então o determinante é igual a zero. E, finalmente, se nós pegarmos a matriz A e trocarmos duas linhas de lugar, o determinante dessa matriz troca de sinal. Essas quatro propriedades podem ser provadas usando uma estratégia de indução. Você supõe que vale para uma matriz n-1 por n-1, faz a expansão do determinante por uma linha ou coluna que você escolhe de maneira a facilitar a tua conta e usa a hipótese de indução. Você acaba chegando no resultado que você está tentando provar. A gente vai mostrar mais à frente a propriedade 2. A gente vai fazer essa conta para entender qual é o processo. Mas as três próximas propriedades podem ser mostradas de forma análoga, simplesmente usando a mesma estratégia de indução. Logo depois, vem uma propriedade bem importante do determinante, que é o seguinte: se você multiplicar duas matrizes quadradas, A e B, e calcular o determinante do resultado desse produto, isso vai te dar um número que é exatamente igual ao número que você vai obter se calcular primeiro o determinante de A e depois multiplicar pelo determinante de B. Veja aqui que tem uma questão importante. Neste caso, A e B têm que ser quadradas para que essa propriedade faça sentido. Se A e B não forem quadradas, então não faz sentido calcular o determinante da A ou o determinante da B. É possível que exista determinante de uma matriz A vezes B quando A e B não forem quadradas, desde que o produto resultante de A por B seja quadrado. Outra propriedade importante também é o seguinte, que se A é invertível, então o determinante dela vai ser diferente de zero, e vice-versa.
Em ambos os casos, nesses dois itens, nós vamos usar as matrizes elementares, o determinante das matrizes elementares para poder provar esses dois itens. O item 8 diz o seguinte, que se A é invertível, então o determinante da sua inversa é igual a 1 sobre o determinante de A. Para provar a propriedade 8, basta usar a propriedade 6 e a 7. Uma vez que você tenha 6 e 7 provadas, a propriedade 8 ela é mais simples. Por quê? Basta você ver que A vezes A menos 1 é identidade. Aplica determinante dos dois lados e usa a propriedade 6. Você vai ter que determinante de A menos 1 vezes o determinante de A tem que ser igual a 1, que é o determinante da identidade. Passa o determinante da A dividindo, porque a gente sabe que o determinante é diferente de zero, já que A é invertível, e a gente obtém o resultado que está nesse item 8. Então é razoavelmente simples de provar esse item que está aqui. Então nós temos agora a propriedade 9, que diz o seguinte. Imagine que você pegou a tua matriz A e escreveu ela mostrando todas as linhas. Então a matriz A ela é n por n, ela vai ter n linhas. E você pegou uma das linhas da A, qualquer que seja a linha, você escolheu uma dessas linhas, e escreveu ela como uma soma de duas linhas que a gente chama de x e y. Então, veja que dado uma linha qualquer, você pode escolher alfa, beta, x e y de forma que, fazendo essa conta, somando alfa x mais beta y, essa soma resulte na sua linha original. Uma vez que você fez essa escolha, a propriedade 9 está dizendo o seguinte, que esse determinante se quebra em duas partes. No determinante de uma matriz que tem todas as linhas originais da A, com exceção da linha que você escolheu para quebrar, e aqui ficou a parte x, que você chamou de x, e esse alfa que multiplicava o x saiu para fora do determinante, saiu multiplicando. Mais o determinante da matriz original A, onde você substituiu a tua linha original pelo pedaço que você chamou de y, e o beta, que multiplicava o y, saiu multiplicando o determinante. Essa propriedade a gente prova fazendo a expansão de Laplace na linha que você escolheu para quebrar. Então a expansão vai se dar com um somatório do elemento da linha vezes o seu cofator, só que o elemento dessa linha aqui vai ser alguma coisa do tipo alfa vezes o x na primeira coluna, mais beta vezes o y na primeira coluna. No próximo termo vai ser alfa x na segunda coluna, mais beta vezes o y, o elemento do y na segunda coluna, e assim por diante. De forma que você pode quebrar esse somatório em dois pedaços. Você quebra em dois somatórios. Cada um deles vai ter a cara do determinante dessa matriz vezes um alfa, mais o determinante desse pedaço da matriz vezes o beta. Então, sugiro fazer essa conta. Vocês vão ver que é muito simples, é só aplicar a distributiva da multiplicação e quebrar o somatório em dois pedaços. Vamos fazer um exemplo, então, de como que a gente usa essas propriedades para poder resolver uma conta, de fato, que seria bem complicado de resolver caso essas propriedades não estivessem colocadas. Então vamos pegar essa matriz A, que é uma matriz 5 por 5, e tentar fazer o determinante. A primeira coisa que a gente faz é, vamos aplicar o teorema de Laplace, que nos permite fazer a expansão do determinante por qualquer linha ou coluna, e fazer a expansão desse determinante pela terceira linha. Veja que essa é uma escolha sensata, porque todos os elementos dessa linha são zero, com exceção do elemento que está na segunda coluna. Então, ó, o determinante, que vai ser um somatório do elemento vezes o seu cofator, vai ter 0 vezes o seu cofator, 1 vezes um cofator, mais 0 vezes o cofator, e assim por diante até o final. Então, o único cara que vai importar é esse cara que está aqui. Então, o determinante da A vai ser o próprio valor do cofator 3,2. Então, o que a gente precisa agora é calcular o cofator 3,2. Por definição, o cofator 3,2 é menos 1 elevado a 3 mais 2, que é 5, vezes o determinante da matriz menor A32. Agora, quem que é a matriz menor A32? O determinante da matriz menor A32 vai ser o determinante dessa matriz que eu coloquei aqui. Agora, essa matriz ela tem uma característica interessante. Ela é quase uma matriz triangular superior. Veja que o problema dessa matriz, para que ela não seja uma triangular superior, é que tem um 3 nessa posição, em vez de ter um 0. Então, como que a gente pode eliminar esse 3 dessa posição e transformar essa matriz numa triangular superior? Eu posso trocar essa linha, a penúltima linha, com a última, ou seja, trocar a linha 3 com a linha 4. E é isso que eu faço. A hora que eu troco a linha 3 com a linha 4,
o valor do determinante muda, inverte, que é uma das propriedades que a gente viu agora há pouco. Então, trocar duas linhas inverte o sinal do determinante. Agora eu tenho uma matriz que é triangular superior. Quanto que vale o determinante de uma matriz triangular superior? É o produto dos elementos da diagonal. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 1, que é 6. Com esse menos, vai ficar menos 6. Então, o nosso valor final vai ser menos 1, que é menos 1 elevado a 5, vezes o menos 6, que é o determinante dessa matriz aqui, A32. Ou seja, o resultado é 6. Vamos ver mais um exemplo. Imagine que a gente tem duas matrizes, uma matriz A e uma matriz B, ambas 4×4, cujos determinantes nós conhecemos. O que a gente precisa calcular agora é o determinante dessa matriz aqui, que é 3 vezes A transposta vezes a inversa da B. Será que é possível calcular o determinante dessa matriz sem conhecer quem é A e quem é B, sabendo apenas essas informações a respeito de A e B? É possível através das propriedades. Então vamos lá. Primeiro, a gente começa expandindo essa expressão usando as propriedades do determinante. A primeira que a gente vai usar é aquela propriedade que diz que o determinante de um produto é o produto dos determinantes. Então, o determinante de 3A transposto vezes a inversa da B vai ser o determinante de 3 vezes A transposta vezes o determinante da inversa da B. Então, quebramos o determinante em dois pedaços, no produto de dois determinantes. Agora, a gente pode aplicar a propriedade que diz que o determinante de uma matriz inversa é 1 sobre a matriz original. Então, o determinante da inversa da B é 1 sobre o determinante da B. Lógico que só vale quando o determinante de B é diferente de 0, que é o caso aqui. A gente sabe que o determinante da B é 3. A próxima propriedade que a gente vai usar diz respeito a esse 3. O que acontece quando a gente multiplica 3 por uma matriz? Isso é equivalente a multiplicar todos os elementos dessa matriz por 3, que é equivalente a dizer que eu peguei todas as linhas e multipliquei por 3. Então, cada vez que eu multiplico uma linha, isso é equivalente a pegar o determinante da matriz e multiplicar por esse escalar. Agora, A tem 4 linhas, então isso é a mesma coisa que multiplicar 4 linhas da A por 3. Então, o 3 sai multiplicando 4 vezes. Isso aqui é equivalente a aplicar a última propriedade que a gente mostrou agora há pouco, dos determinantes, a propriedade 9, 4 vezes. Então, você tem 3 elevado a 4. Próxima propriedade que a gente vai usar é que o determinante da A transposta é o próprio determinante da A. E agora a gente tem tudo que a gente precisa para fazer a conta, já que a gente tem o determinante de A e o determinante de B. Então, isso vai dar 3 elevado a 4 vezes 2 vezes 1/3, que é 54. Vamos fazer então a demonstração da propriedade 2, que diz o seguinte, que se uma matriz A possui uma linha nula, então o determinante dessa matriz é 0. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é o seguinte, se eu tenho o teorema de Laplace, que diz que eu posso fazer a expansão do determinante por qualquer linha, bastaria fazer a expansão pela linha que eu sei que é nula, e eu ficaria com somatórios de 0, e o determinante seria 0, certo? Só que tem um problema. Para mostrar o teorema de Laplace, nós precisamos dessa propriedade aqui. Então, para evitar que a nossa teoria fique cíclica, ou seja, eu estou usando um teorema que eu preciso para demonstrar a propriedade, eu vou fazer a demonstração independente do teorema de Laplace. Então, para mostrar essa propriedade, eu vou usar uma estratégia de indução no tamanho de A, ou seja, em N. Vamos começar com o caso base, onde N é igual a 1. Ora, se a matriz A é 1 por 1, ela tem apenas um elemento, e se ela tem uma linha nula, então a matriz é a matriz nula, ou seja, o seu determinante é 0 e o teorema é trivial. Agora, vamos supor que o teorema é válido para qualquer matriz n-1 por n-1. Ou seja, se uma matriz n-1 por n-1 tem uma linha nula, então ela tem determinante 0. Essa é a nossa hipótese de indução. E vamos pegar uma matriz A, n por n, que a gente sabe que tem uma linha nula e provar o resultado. Vamos separar em dois casos. No primeiro, a primeira linha da matriz é nula. E no segundo, a gente vai supor que a primeira linha não é nula. Então, no caso em que a primeira linha é nula, pela definição de determinante, a gente vai ficar com um somatório de zeros, porque todos os elementos da primeira linha é zero, que dá o resultado zero. O caso interessante é quando a primeira linha não for nula. Então, o que vai acontecer? Vamos aplicar a definição de determinante na matriz A e ver o que acontece. Então, o determinante de A vai ser um somatório na primeira linha. Então, a gente vai variar ao longo da primeira linha a coluna que a gente está chamando de J. Então, a gente tem um somatório de N termos,
onde você tem o elemento na linha 1 na coluna J, multiplicado pelo seu cofator. Agora, a expansão do cofator, ela é menos 1 elevado a 1, que é a linha, mais J, que é a coluna na qual a gente está trabalhando, vezes o determinante do menor, A til 1J. Agora, pensa o seguinte, esse menor é uma matriz de tamanho n-1 por n-1, que é obtida a partir da matriz A, retirando a primeira linha e a coluna J. Agora, se a gente retirou a primeira linha, e a primeira linha não é a linha totalmente nula, nós ficamos com uma matriz menor de tamanho n-1 por n-1, que tem uma das suas linhas totalmente nula. Nesse caso, a gente aplica a hipótese de indução e garante que o determinante desse menor é zero. Então, a gente vai ter um termo que é zero, todos os termos desse somatório vão ser zero, e o resultado vai ser zero. Então, como eu havia falado, com essa propriedade provada para as linhas, para a linha nula de A, é possível provar o teorema de Laplace. Uma vez que a gente tem o teorema de Laplace, a gente prova que o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz. E com isso a gente prova que se uma matriz A possui uma coluna qualquer nula, então o determinante dela é igual a zero. E aí fica provado todos os casos para essa propriedade, como a gente havia enunciado antes, sem criar nenhum ciclo dentro da nossa teoria. É isso, pessoal. Então, até a próxima aula.